Só é que aí que tá. Por exemplo, no teu caso... Tem um exemplo bom para citar. Esse daqui, nesse caso, o nosso curso, é igual ao link do Simpla que vocês estão usando hoje para vender os ingressos. É exatamente a mesma coisa. Aqui a gente gerou um evento fora da rede social e esse link a gente divulga através de anúncios lá dentro. A gente faz um post lá com esse link, que nem vocês estão usando do Simpla. Vocês impulsionam aquele link que a pessoa vai direto para lá. Cria um perfil nesse site. É isso? Cria o quê? Tem um perfil? Não, esse site aqui é um site que não está vinculado com nada além do nosso endereço de e-mail. Não. Não. Olha só, isso na verdade é bem importante, né, Pablo? Porque é o seguinte, ó. Essa aqui é nossa? Não, é de vocês. A azul tá boa. Tá, azul. Deixa só apagar rapidinho. Eu quero mostrar para vocês como seria a cadeia de eventos até vocês, por exemplo, venderem. Pela ótica do funil que a gente viu ontem, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem, tá? A primeira coisa que tem lá no funil, eu vou desenhar o funil aqui. O que a gente tem aqui? Que aí eu vou fazer o fluxo para cá. O que tem o funil? É só uma visão de como é o processo de venda. O que a gente tem primeiro aqui? Aqui, ó, só para ajudar vocês, aqui a gente tem o cliente. O cliente é o cara que comprou, deu dinheiro para vocês. Antes do cliente tem o quê? O avulso, o desconhecido, o visitante, tá? Visitante pode ser entendido aqui como as pessoas que seguem vocês no Instagram, no Facebook, tá? Porque você não tem o dado dele, não tem o e-mail, não tem o telefone. O próximo nível é o quê? Uma palavrinha de 4 letras. Lead. Perfeito. Como é que a gente obtém lead? Ok, perfeito, Eduardo. A gente está falando sobre o negócio, mas como é que a gente faz que o visitante se torne um lead para nós? Oi? Despertando interesse. Despertando interesse, ok? Pegando contato, certo, Felipe? Certo, Glaucio? Tipo, aqui tu está despertando interesse, tá, Glaucio? Mas tu só vai ser um lead quando tu pegar o contato. Robson, o que é o contato? Um e-mail, telefone e um nome, tá? Depois de tu ter o lead, vai passar por um processo de qualificação. Eu vou dar um exemplo baseado no contexto da Pamela, tá? Que é uma venda de quê? Serviço. Concorda, Pamela? Venda de serviço. É onde eu melhor posso falar, porque eu vendo serviço também. O que eu faço nesse processo? Eu tenho o contato dele. Aí é que entra o seguinte. Bom, como eu obtenho esse contato? Aqui tem a landing page. Eu só posso obter um contato se eu tiver o famoso formulário. Concordam? Aqui, essa landing page é onde eu recebo os visitantes. Mas eu só posso transformar um visitante num contato, um potencial cliente, que eu tenho um dado para falar, quando tiver um formulário. Faz sentido para vocês? Ok. Também é bem mais artesanal, mais manual, também é possível. Isso. Claro, a gente está mostrando o MailerLite e o MailChimp como ferramentas mais daquele nível profissional industrial, tá? É para automatizar algumas coisas. Digamos assim, ó, que, sei lá, por algum motivo a gente conseguisse fazer com que o nosso anúncio chegasse a 200 pessoas interessadas e isso ia gerar um monte de cadastro. E aí, tipo, como é que a gente ia lidar com tudo isso? Por exemplo, se todos viessem falar no Messenger com a gente, tá? Não foi esse o caso. Então, a gente tinha a landing page para gerenciar esse processo. O cara converteu, eu tenho o e-mail e o telefone dele, o teu papel como empresa, autônomo e tal, é qualificar ele e entender se ele é um lead que pode comprar de ti. Como é que tu vai descobrir isso? Se tu definir, e isso a gente já vai ver agora na sequência, é a minha. Tá? A gente vai definir quais são os campos que... agora eu me lembrei que o cara está gravando lá. A gente vai definir quais são os campos, tá, gente? Que vão ser
importantes para vocês definir se essa pessoa tem chance de comprar ou não. Qualificação é isso. Próximo passo é se, além de tu verificar, por exemplo, o cara mora em Pelotas, no caso da Pamela, que ela tem, tu atende Pelotas provavelmente, então se o cara é de Pelotas, se o cara tem um problema definido do tipo, eu quero emagrecer, ou não, eu quero controlar a minha compulsão alimentar, ou coisas desse tipo, esses são os problemas que ele tem, pode ter, tu vai definir isso na qualificação. Quando é que ele vai ser uma oportunidade? Tudo isso vocês vão definir, eu vou ajudar vocês a definir, tá? Não se preocupem caso para alguém esteja confuso ainda. O que é uma oportunidade para ti? Aí tu vai elencar também atributos, do tipo, ele tem o dinheiro necessário para comprar a minha solução. Ele tem o cargo, no caso para venda para empresas, tem o cargo que faz mais sentido eu vender, tá? No caso lá da Silvia, né? E ele tem, por exemplo, muito definido o problema dele. Ele já entendeu que o problema dele precisa ser resolvido por uma empresa, pelo negócio de vocês, pelo serviço de vocês, tá? Beleza. Próximo passo é vender. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que é mais fácil vender para alguém que tu já sabe todas as informações dela ou mais difícil? Mais fácil, né? Então, essa é a mecânica. A landing page, Pan, é para fazer esse processo aqui. Só esse processo aqui. Na prática, fiz o cadastro. Tá. Por exemplo, agora já não deu, tá? Não está funcionando. Fiz o cadastro. Eu pego esse cadastro, coloco numa rede social minha, e aí a pessoa vai clicar ali e vai ter alguma coisa, uma informação, aí ela vai deixar o e-mail dela, é isso? É isso aí. Sempre vai ter Esse link. Exatamente. A landing page precisa de uma oferta. Robson, sempre a oferta de um produto ou serviço? Não. Não. Pode ser um e-book. A gente fala muito disso, né? Tá batido, mas um e-book, um infográfico, uma ferramenta. Um exemplo para quem presta serviço. No meu caso, eu sou da área de consultoria e eu criei uma ferramenta chamada CRM, tá? Que é o CRM que a Jo tinha comentado, que é para tu gerenciar os teus leads no teu processo de vendas. É uma planilha, tá? Eu falo para vocês, é uma planilha que é online, eu criei. E aí, o que eu tenho para ofertar? Eu tenho essa planilha, na frente dela eu coloco uma landing page. Quem se cadastra aqui, para o meu negócio, eu entendo, essa pessoa está se preocupando com vendas. Se a Jo estivesse pesquisando, encontrasse lá pipar.digital e encontrasse lá a landing page de conversão, eu já saberia, por exemplo, que aquela pessoa, que eu posso pedir poucos dados no começo, quando a oferta não é tão rica, aí tu vai pedir o nome e e-mail, e à medida que tu tiver outras ofertas mais quentes, mais exclusivas, aí tu pode pedir mais dados. Exemplo, quem aqui acessou o link do bit.ly imersão 10M, que é o que a gente mandou ontem? Tá. Quem aqui acessou hoje? Tá. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês notaram alguma diferença no formulário? Tem alguém que pode lembrar, assim, me dar uma... Mas antes, Fernanda, tipo... Tranquilo. Alguém acessou aquele que tem o formulário? Rô. Não. Ok. Assim, ó, é o seguinte. A gente passou para vocês esse link aqui, tá? Se vocês acessarem agora, vocês vão cair numa landing page que tem o quê? Um formulário. Tá? O que a gente fez? Para a gente mostrar na prática para vocês. A primeira vez que vocês acessarem aqui, vai ter 3 campos, onde vai ter o nome, vai pedir o nome, o e-mail e o cargo. Apareceu isso para vocês quando vocês... Legal. O que vai acontecer pela segunda vez que vocês acessarem? Tudo isso é pensado, gente. Não é de qualquer jeito.
vocês vão abrir um formulário em que vai ter o campo do e-mail, segmento. Se vocês entrarem agora com o mesmo dispositivo, ou seja, se vocês usarem o mesmo celular ou o mesmo computador, segmento, e por exemplo, só vai ter mais esse campo do segmento e vai ter aqui um OK. Quem me responde o que eu fiz quando alguém acessou a primeira landing page e mostrou isso, a mesma landing page acessou e preencheu isso, no dia seguinte acessou a mesma landing page e tinha outros campos para preencher. O que eu estou fazendo? Mais informações, né, Glaucio? O que eu estou fazendo? Qualificando. Tá? E aí, se vocês notarem, na URL é uma URL da Pipar. Eu estou falando para vocês porque é isso que a gente faz com os clientes. A gente ajuda os clientes dessa maneira. O que acontece? Daqui, eu vou saber com quem eu estou falando. Jordana, posso usar tu como exemplo? Jordana é estudante. Para vocês, pensando que vocês têm uma empresa de consultoria, vocês acham que faz sentido buscar para consultoria, não para treinamento, não para curso, um estudante? Falar com um estudante e tal? Não estou dizendo que não é para falar contigo, tá, João? Mas é isso, entende? Aí o que eu vou fazer? Vou perder menos tempo, vou olhar para o cargo que a Jordana, por exemplo, vai falar, que é estudante, eu vou dizer, bom, esse aqui não é um lead que seja tão qualificado, então eu vou me concentrar em outros leads. Outra característica é o seguinte, a gente perguntou lá qual é o segmento. Aí, por exemplo, eu tenho mais bagagem em segmentos ligados a serviço e ligados à indústria. Eu digo a empresa, né, a Pipar, tá? Eu só estou dando um exemplo, tá? E aí, ou seja, quando a pessoa colocar aqui um segmento, por exemplo, como nutrição, talvez para consultoria não vai ser tão interessante porque a gente não consegue entregar tanto valor quanto para uma indústria, quanto para uma empresa maior. A gente entrega valor. Mas, por exemplo, talvez muito do que tu está aprendendo aqui, tu já vai conseguir aplicar. Não precisa uma consultoria toda de 6, 12 meses, que geralmente é o tempo que leva as nossas consultorias. Essa é a explicação do porquê usar uma landing page, tá? Ah, Robson, sempre tem que usar uma landing page? Não, depende do teu volume de solicitações. Isso é uma maneira de automatizar, por isso que o slide é automação. Aí o que acontece por trás disso, e isso é muito legal? Quando a pessoa se cadastra aqui, podem acontecer duas coisas, por exemplo. Primeira coisa é a própria landing page, o próprio serviço, manda um e-mail automático para essa pessoa. Quem acessou o e-mail depois de ter se cadastrado na landing page do conteúdo? A Laura, Marcele. E receberam um e-mail meu? Vocês acham que fui eu que escrevi na hora que vocês... É isso. Isso é... É isso aí. É isso aí. Então, tipo, é automação. É aquela automação que o Pablo falou também das publicações, automação para mandar o e-mail. E o que isso é legal? As pessoas sabem que não fui eu, só que mostra profissionalismo. Então, uma coisa é vocês trabalharem, sim, respondendo e-mail, passando o dia, de repente, respondendo e-mail. Outra coisa é vocês pensarem num fluxo que vai ajudar vocês nesse trabalho. Tá? O que a gente está mostrando aqui para vocês é bem, assim, ó, uma parte... dá para dizer assim, tipo, é baby steps, tá? É tipo, os primeiros passos. Agora, para avançar, e aí sim, ó, se isso não for a base de vocês, para a gente avançar, provavelmente não vai, entende? Esse conteúdo de funil, inclusive, eu já tinha visto relacionado a post em Instagram. A boca do funil seria, por exemplo, algo mais pessoal teu, por exemplo. Às vezes, entendi. Chamar público, colocar... Tem gente que coloca foto de cachorrinho, tem gente que coloca frase bonita, que geralmente gera mais engajamento para chamar o público para a tua página. Aí o meio de funil seria um conteúdo mais focado no teu trabalho, no teu serviço, que no finalzinho geralmente tem aquele, se você quer saber mais, clique aqui, joga a pessoa para... Eduardo, eu posso... mais quente. Perfeito. Posso usar o teu... A gente está apertado de tempo, né? Quando você começa a falar, a gente vai de tempo, né?
Vocês já notaram que hoje a gente já combinou, né? Fala menos hoje. Assim, ó, só para fechar mesmo, tá? Essa história, o exemplo do Eduardo para enriquecer mais esse conteúdo de funil, tá? O que o Eduardo está falando é o seguinte: o funil é uma ilustração do processo de compra, tá? E existem algumas abordagens, como, por exemplo, que no topo do funil, tá? Tu vai ter mais conteúdos amplos, como por exemplo esse da pessoa, das frases e tal. Tu vai falar mais, tu vai usar conteúdos, tu vai publicar mais conteúdos. A Andressa estava me perguntando sobre publicações. Essa aqui pode ser uma linha de estratégia, tá? Para o teu negócio, para qualquer negócio. Vou publicar coisas mais ligadas a problema, como a gente viu ontem. Problema. Qual o problema que eu resolvo? Sobre problema. Se eu vendo tênis, eu sempre uso esse exemplo porque eu sou corredor. Se eu vendo tênis, eu sou uma empresa que vende tênis, eu vou falar não sobre tênis diretamente quando a gente estiver nesse passo aqui. Eu vou falar sobre performance, vou falar sobre qualidade de vida, tá? Por exemplo, e aí depois tu vai ter o meio do funil e depois tu vai ter o fundo do funil. Robson, o que eu coloco no meio do funil e no fundo do funil? No meio do funil tu vai colocar coisas mais ligadas à solução, então como solucionar o problema da pessoa sem necessariamente comprar o produto de vocês. E no fundo vocês vão falar, conseguiu solucionar teu problema do jeito que eu te expliquei? Não. Então, eu tenho um método, eu tenho uma técnica, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um produto que vai acelerar os teus resultados e tu vai chegar mais rápido à solução que tu quer. O blog que a gente está montando consiste nisso. A gente vai falar sobre estratégia de conteúdo amanhã, né? Aí a gente pode aprofundar todos esses temas, tá? É isso, não tem como a gente avançar mais. Senão ele me... Pessoal,